oitavo ano. Hoje estamos nós juntinhos, embora separados, eu aqui, vocês aí, para falarmos sobre René Descartes. Na aula anterior, encerramos nossos assuntos sobre o iluminismo, né? Hoje nós vamos refletir com o ponto de vista de Descartes. Lembra de Descartes? Falamos dele em aulas passadas, com aquela famosa frase, penso, logo existo. Hoje, Descartes vai apresentar sua ideia sobre o corpo. E aí, nesse texto de vocês estão aí com o texto, ele diz assim: o corpo é um autômato, ou seja, uma máquina que funciona por si mesmo. Né? Essa ideia de Descartes de comparar o corpo com a máquina está muito relacionada ao período que ele viveu da Revolução Industrial. Né? E aí existiam pontos de vista diferentes, filósofos, pessoas que não concordavam com Descartes quando ele dizia que o corpo funciona por si só, é como uma máquina. E aí, como eu disse, vocês têm o texto, vão acompanhar a leitura e o estudo de vocês. Então, nessa busca reflexiva sobre o corpo, Descartes concluiu que somos formados por duas substâncias distintas, mas que se relacionam entre si. Ele está falando aqui, e é muito importante vocês marcarem aí no texto de vocês. Ele diz que consciência ou alma, ela é responsável pelos nossos pensamentos e sentimentos. E a matéria, que é o corpo, né? Que é responsável pelas sensações. Então, a fim de explicar sua visão sobre o corpo, Descartes o comparou com uma máquina capaz de funcionar por si mesmo. Afinal, assim como os ponteiros de um relógio, vocês estão vendo aí na figura, que ele está com o relógio na mão, assim como o ponteiro do relógio se move marcando as horas, sem ter que pensar para ir por isso, né? O corpo executa inúmeras funções sem recorrer a um pensamento. E ele se referia aí, ele cita o exemplo da respiração, da digestão, da circulação sanguínea, do crescimento, da cicatrização e etc. Então, ele faz essa comparação, porque o corpo foi feito para trabalhar, sem precisar estar pensando. Esses órgãos, ele trabalha independente do seu pensamento. Descartes viveu num período de grande desenvolvimento científico e tecnológico. Esse contexto se ampliou até o século seguinte, culminando com a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Tem aí ao lado um texto, uma observação, onde diz que foram mudanças que ocorreram na vida e no trabalho durante o século XVIII e XIX, devido ao desenvolvimento da indústria, que teve início na Inglaterra, espalhando-se por outras regiões. Está explicada aí a questão da Revolução Industrial. Nós estamos com filosofia, mas explicando esse contexto de história. Né? Então, essa Revolução Industrial nos ajuda a entender a opção de René pela máquina, né? Para representar o corpo e o seu funcionamento. Porém, atualmente, muitos discordam dessa comparação que ele fez, pois afirma que o corpo tem sensações e que ele se relaciona muito diretamente com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os aspectos que não existem nas máquinas e por isso não afeta o funcionamento delas. Por outro lado, critica-se o fato de que, além de ser compreendido como a máquina, o corpo das pessoas também passou a ser tratado e explorado dessa forma. Por exemplo, em sociedade voltada para o lucro a qualquer custo, ele se desgasta pela pressão para produzir e consumir ainda mais. Além disso, espera-se que ele seja capaz de ver ele seja capaz de ser visto como belo e perfeito. Por esse motivo, muitas pessoas
exagera nos exercícios físicos. Nós estamos referindo aí, hoje vocês têm as academias, como o homem faz o corpo representar essa máquina, não é? Com dieta para emagrecer, com os cosméticos, com tratamentos para evitar o envelhecimento natural e até mesmo em cirurgias para adquirir seu corpo um padrão imposto pela mídia, né? Então, desde a Revolução Industrial no século XVIII, muitas máquinas foram criadas com base no comportamento humano, a fim de realizar automaticamente ações que antes exigia grande quantidade de esforço. E imaginava-se que elas poderiam libertar o corpo, executando em seu lugar as tarefas mais pesadas e mais representativas. No entanto, muitos consideravam que elas o aprisionavam ainda mais, pois esperava-se hoje que as pessoas sejam mesmo ritmo frenético, sem descanso, que caracteriza as ações da máquina. Aí vem a pergunta: e você, o que pensa sobre isso? Apresente sua opinião participando do diálogo filosófico. Vocês observam que com a leitura desse texto, ora o corpo é comparado à máquina, ora a máquina é comparada ao corpo. Conseguiram perceber isso na leitura? Então, no diálogo filosófico, vocês têm aí perguntas para vocês responderem, né? Você concorda em comparar o corpo com a máquina ou prefere representá-lo de outra forma? Se você compara com a máquina, por que você compara? E se você representa de outra forma, por que você representa? Tem que ter o porquê, tá? Você acredita que atualmente o corpo humano é tratado como uma máquina? Por quê? Lá no texto nós vimos a questão da exuberância do corpo, da cirurgia plástica, isso e aquilo, né? Que relação podemos estabelecer entre corpo, sentimento e os pensamentos de uma pessoa? É todo aí um triângulo: corpo, pensamento e sentimento, né? Que relação podemos estabelecer entre o corpo e a liberdade dos seres humanos? Agora é corpo e liberdade. O homem tem liberdade para fazer do seu corpo aquilo que ele imaginar. Quando você considera que as pessoas tiveram mais liberdade em relação a seus corpos? No passado ou atualmente, e por quê? Você espera que o corpo humano seja tratado no futuro? Como é que você espera? Somente os seres vivos têm corpo? Você é o seu corpo? O que é um corpo? Então, essas perguntas vocês vão refletir, ler o texto que vocês têm aí e boa tarefa de casa. Até a próxima aula.